Olá, geração profética de adoradores. Um magnífico dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado pela sua vida em nome de Jesus. Hoje nós estamos em mais um episódio Bastidores do Propósito, Identidade de Poder, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E nós já vamos começar orando ao Senhor. Amém? Vamos orar. Você ora comigo? Você me ajuda? Você me ajuda a concordar no reino do Espírito, em nome de Jesus. Amém? Se você é uma voz profética nessa geração, compartilha essa palavra com mais 12 pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, a presença de Deus já é tão poderosa. Tão poderosa, tão poderosa. Pai. Abba. Nós estamos aqui, Abba. Nós estamos aqui, nosso Pai, nosso Senhor. Nós estamos aqui como tuas filhas. E eu estou aqui também como tua filha e também como tua serva fiel. Espírito Santo, eu abro mão da minha liberdade. Eu abro mão da minha vontade para sujeitar ao Senhor todas as coisas. Eu entrego ao Senhor, Espírito Santo, todo o domínio do meu ser e também de toda essa atmosfera, de toda a tua palavra. Eu quero dizer, Espírito Santo, que o Senhor esteja fazendo a tua vontade, conforme lhe apraz. O Senhor é dono de tudo. O Senhor é o Deus que opera e faz todas as coisas. E eu me submeto, e nós nos submetemos à tua direção e à tua palavra. Porque nós não podemos, Espírito Santo, fazer nada e irmos para lugar nenhum, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. E nós não queremos ouvir nada que não seja da parte do Senhor, que não seja a tua verdade. Eu te peço, Espírito Santo, mais uma vez que o Senhor possa usar a tua filha, tua serva, o teu vaso. Eu tenho consciência que eu sou cinza e pó, que eu sou vaso de barro. Mas aquilo que eu carrego, que é a tua presença, que é o teu poder, pode fazer infinitamente mais de tudo que eu penso, que eu peço, que eu oro, e de tudo que nós, como igreja do Senhor, imagina, pensa ou pede. Fala, Espírito Santo. Sem o Senhor nós não somos nada. Sem o Senhor, Espírito Santo, nós somos como trapo de imundície na terra. Mas a voz, a tua voz, ela muda tudo. O teu poder, ele muda tudo. Porque o teu poder nos dá acesso à verdadeira liberdade. Porque onde o Espírito Santo está, ali a liberdade. E em nome de Jesus, que possamos desfrutar dessa liberdade.
mas para depender do Senhor, Espírito Santo. Nós não queremos ir para lugar nenhum se não for dirigidos pela Tua voz e por toda a verdade pela qual o Senhor nos guia, nos direciona. Eu me recuso, Espírito Santo. Eu me recuso a me mover se o Senhor não for adiante. Eu me recuso a falar se o Senhor não for adiante. Eu me recuso a fazer, Espírito Santo, se o Senhor não for adiante. Em nome de Jesus, vai adiante. Esteja adiante. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Porque o Senhor é a unidade. Porque o Senhor é o Deus Pai. Porque o Senhor é o Deus Filho. Porque o Senhor é o Espírito Santo. Porque Cristo Jesus fez convergir todas as coisas. As do céu com as da terra com as do céu. Obrigada, Espírito Santo, pela Tua palavra. Obrigada, Espírito Santo, pela Tua voz. Eu te peço, Deus meu, derrama, enche cada coração agora com o Teu poder. Enche cada ambiente com a Tua nuvem de glória. Enche, Senhor, este lugar aqui, Senhor. Enche, Senhor, com a Tua nuvem de glória. Com o Teu poder. O Teu poder. A Tua presença. Que o Teu poder possa tocar-nos. Em nome de Jesus. Espírito Santo, que o Teu poder seja o poder que traz estabilidade na conexão dessa live, que impulsiona esse algoritmo a entregar essa palavra a milhares de pessoas. O Senhor é o dono do poder e o Teu poder é maior do que qualquer poder das trevas. É no nome de Jesus, é no sangue de Jesus que eu consagro também essa palavra, essa live, esse ambiente, essa plataforma, essa atmosfera, esta conexão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Quem consegue reconhecer que a voz do Espírito Santo, a presença dele, é a coisa mais importante, mais essencial da vida? Escreve nos comentários. A voz do Espírito Santo é essencial. Não dá para respirar, não dá para viver sem o Espírito Santo. Aleluias. A palavra do Senhor que Ele nos deu para liberar sobre a sua vida. Vocês estão me ouvindo bem? Então escreve aí nos comentários, por favor. A voz do Espírito Santo é essencial. Isso. Glória a Deus. A voz do Espírito Santo é essencial. Eu não posso viver sem a voz do Espírito Santo. É essencial, é essencial. E o Senhor, Ele me deu uma palavra de alerta. De um alerta a respeito, com o título, né?
os terríveis perigos depois de você ser cheia do Espírito Santo. Existem perigos. Aleluia, Jesus. Existem muitos perigos. E eu preciso te alertar de algo, como igreja do Senhor. Quando nós estamos no mundo, como diz o apóstolo Paulo, quando nós vivíamos em pecado, quando nós vivíamos cegos no entendimento, surdas quanto a ouvir a voz do Espírito Santo, nós corríamos perigo, o maior e pior perigo, a iminência de sermos condenados à morte eterna. Quando nós estamos no mundo, nós corremos o perigo de, ao morrermos fisicamente, nós também permaneçamos condenados à morte espiritual eterna. Esse é o perigo de quem está no mundo e ainda não confessou Jesus e ainda não recebeu o Espírito Santo de Deus para habitar em você. O perigo de morrer e viver eternamente em morte eterna nos lugares de trevas. Esse é o pior e o mais desastroso de todos os perigos. É quando nós não temos a salvação. Só que quando nós entramos na porta do reino, eu quero que você entenda isso. Quando nós adentramos a porta, e quando é que nós adentramos a porta? Quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, nós abrimos a porta e nós acessamos a salvação em Cristo Jesus. E por causa de acessarmos a salvação, nós recebemos o Espírito Santo para habitar dentro de nós. Você recebe o Espírito Santo para habitar dentro de você. Só que no ponto em que você acessa a salvação, você está correndo também perigos. E qual é o perigo que você incorre quando você já acessou a salvação? E eu quero que você entenda que o inimigo das nossas vidas, que os principados, as potestades, os dominadores, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, eles são mega organizados e estruturados. E eles, cada conjunto, cada ordem desses principados e potestades e dominadores e hostes e demônios, eles, vou usar assim, tem um exército específico para cada nível. Então, quando você tá lá no mundo, você é atacada, só que você não percebe. Você é atacado para que você não reconheça Jesus como Salvador. Então, existe uma ordem espiritual maligna que se encarrega de ocupar as pessoas que estão no mundo, para que elas não acessem a salvação. E aí, quando nós confessamos Jesus, nós pensamos assim: eu tô livre agora. Tô livre do inimigo. Não, agora você acessou o acesso
é para ser redundante, você acessou o acesso para você agora ser tão poderoso em Cristo Jesus, unido em unidade com Cristo e em Cristo, para que você seja fortalecido, fortalecida, carregado e carregada de poder, para que você possa resistir ao inimigo. Só que quando você acessa a salvação, o inimigo vai fazer de tudo. Primeiro, para que você perca ela. Cleiciane, é possível perder a salvação? É possível sim. Você pecar e o Espírito Santo de Deus ser retirado de você. Ele simplesmente se retira. Aí o inimigo também, ele começa a trabalhar de uma forma muito arquitetada, muito estruturada, para que nós, que já confessamos Jesus, não acessemos o batismo de poder, o batismo de fogo. E essa, eu posso te dizer, é a ordem de demônios e de principados e de potestades que mais trabalha para que os salvos não sejam revestidos de poder. A batalha é grande. E como que o inimigo tem feito isso? E eu posso dizer, por tudo que eu vivi, eu não preciso nem ouvir a história de outros lugares, não preciso nem de sair muito longe. Sabe como que o inimigo faz? Ele mata a manifestação do poder nos ambientes de culto. Porque agora eu quero chamar a sua atenção. Você tem um chamado. Você tem um chamado. Quando eu não estou dizendo de multidão, quando uma vida não vive o seu chamado, uma multidão perece por uma vida que não está vivendo o seu chamado. Uma multidão perece. E aí, glória a Deus, que eu acredito que a grande maioria aqui de vocês já foram... Gente, eu tô no escuro. Confirma aí pra mim se vocês estão me vendo e me ouvindo. Acabou de acabar a energia. Vocês estão me ouvindo? Coloca foguinho aí nos comentários se você está me ouvindo. Por gentileza. Acabou a energia. E quando acaba a energia aqui, acontece algo. O sinal da internet, o sinal da internet de dados, ele apaga também. Então, se caso a internet de dados se apagar aqui, é por causa da energia que acabou, tá? Glória a Deus. Olha, vocês têm noção? Se você puder, você possa interceder. Voltou, glória a Deus. Se você puder, você interceda pela minha vida nessa hora. Não é brincadeira, não. Vocês estão entendendo? Meu Deus. Aleluias. Em nome de Jesus, Pai. Aleluias. Quando você não vive o seu chamado, uma multidão perece. Por quê? O Espírito Santo de Deus, quando você é salvo
e você é salva, a coisa, o evento, todas as coisas espirituais, elas precisam acontecer. Ó, rápido, rápido, rápido. E aí, qual é o problema? E o Espírito Santo, ele tá me movendo para um lado que eu não queria falar, Deus. Qual que é o problema? A religiosidade, o legalismo entra na nossa vida. E quando nós acessamos a salvação, e de onde vem a religiosidade? A religiosidade vem de um principado, vem de vários, mas o núcleo vem de um principado que tem interesse que os salvos continuem cegos, que os salvos continuem surdos, que os salvos continuem mudos, que os salvos continuem sem entendimento, que os salvos continuem sem recursos, que os salvos continuem paralisados. E o principado de Leviatã, ele se encarrega de fazer isso. Gleiciane, então eu sou salva e tem mais? Só que o que a religiosidade faz? Ela diz assim: agora você é salvo. Agora você começa a pedir para Jesus voltar logo. Porque é isso, só isso. Você foi salvo, agora você tem o Espírito Santo habitando dentro de você e tá ótimo. E você agora tem a certeza da salvação e ponto final. E o que você quer mais? Aí tem mais. Não, é só algumas pessoas, só alguns santos que podem acessar o poder do Espírito Santo através do batismo de fogo. Não é para todo mundo. Isso eu tô falando da religião. Aí, aquelas pessoas que não carregam o poder e a unção específica para ministrar o batismo de fogo, elas dizem assim: se você ainda não recebeu é porque a sua fé é pequena. Você ainda não recebeu é porque a sua fé ainda não é suficiente. Ou porque vai demorar, você tem que buscar um tempo para que você possa receber o poder de Deus. Porque o poder de Deus precisa que você seja santificado, que você seja santo, que você esteja... Se você não é casado e você está vivendo em união estável, você precisa casar. Inclusive até para batizar. Tem lugares que exigem que você esteja com a vida em ordem. E a Bíblia diz: venha como está. É igual eu dizer assim: olha, eu preciso urgente de alistar pessoas para um exército, para uma guerra. Só que a guerra está acontecendo, né? Ela está iminente, ela já está acontecendo. E o que acontece? Eu preciso chamar os soldados e do jeito que esse soldado tiver, eu preciso despejar nele o armamento que ele precisa, a roupa que ele precisa. Eu preciso dar autoridade, né? Se for, no caso, um documento, eu preciso dar autoridade que ele precisa entregar logo pra ele. Não, mas não pode. Primeiro tem que treinar o soldado pra depois você entregar os recursos pra ele. Só que no reino de Deus, no reino do Espírito, você não pode ser treinado, você não pode ser treinada
sem que antes você receba o armamento, sem que antes você receba todos os recursos, sem que antes você receba poder. Você não tem como você entrar. Por quê? Porque o reino de Deus é diferente do reino da terra. Só que a religião, ela tem implantado a ideia de que para você receber o poder, para você ser revestido do batismo com fogo, você precisa buscar. Você precisa buscar no sentido assim, vai levar um tempo para você receber. Vai levar um tempo para você receber. A salvação você pode receber quando você crê em Jesus e confessa. Agora, ser revestido com o poder do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, ter os dons agora incendiados, avivados dentro de você, não, isso não pode. Isso tem que esperar um tempo. Tem que esperar um tempo. Sabe o que é isso? Religiosidade. E sabe por que a religiosidade existe? Porque essas desculpas são as desculpas que são dadas por aqueles que não carregam a unção e o poder e que não foram soldados ardentes, soldados obstinados o suficiente para rasgar o céu e buscar essa unção. Porque essa unção, ela não é para os exclusivinhos de Deus. Eu não sou especialzinha de Deus. Quem carrega essa unção não é especialzinho de Deus. É o mais indigno e a mais indigna de todos. Mas que usou toda a coragem, toda a força para buscar. Oh, Deus, obrigada, Senhor. Se eu não conseguir falar o tema de hoje, nós vamos continuar. Porque às vezes alguém pode me ouvir e é muito louco. Meu marido já acostumou. Eu acho que ele já está se acostumando. Eu sou guiada pelo Espírito Santo 100%. 100%. E onde eu vejo que eu tô indo demais, eu desacelero, eu volto. Eu falo, Espírito Santo, pelo amor do Senhor, não deixe eu ir sem o Senhor ir adiante. E por que eu tô falando isso? Antes de eu falar dos perigos que acontece com você depois de você ser cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo tá me dizendo, você precisa falar dos perigos que a minha igreja tá vivendo hoje, carregando o Espírito Santo dentro dela, mas sem estar revestida do poder. E por que eu preciso falar isso? Porque se você já foi revestida de poder, se você já foi revestido de poder, você precisa buscar que você seja carregado, carregada dessa unção. Para que através da sua vida, outras vidas venham a ser cheias também do poder e ser revestidas do poder. Sabe por quê? Ninguém consegue ouvir a voz de Deus com plenitude, de forma constante, de forma aumentada, amplificada, de forma vívida, sem que essa pessoa tenha sido revestida do poder do Espírito Santo. Vocês estão entendendo? A religião, quando eu digo religião, não é denominação. A religiosidade, ela está inserida em várias denominações. Não existe a denominação X que é religiosa. Existem pessoas que receberam de Deus algo muito precioso. E por não dependerem totalmente do dono do poder, elas se tornaram religiosas. E elas não querem estar sem respostas.
O religioso é aquele que quer ter resposta para tudo dele mesmo. Por que que essa igreja não manifesta e não está operando no poder do Espírito Santo? Aí ele diz, é porque o povo não está buscando. É porque o povo está em pecado. É porque o povo não está tendo fé. A religiosidade, ela sempre transfere responsabilidade. O dia que eu ouvi uma seguinte frase, que diz assim, tá mudando a minha voz, é? Orem por mim aí. O dia que eu ouvi uma frase que dizia assim, o ambiente é soberano. Eu estava num treinamento e ouvi aquela frase. Mas o Espírito Santo de Deus, ele falou comigo, não. Soberano só eu. Eu sou soberano. O meu poder é soberano. Aquela frase. Eu falei, não existe ambiente soberano. E aí, ali o Espírito Santo começou a me ensinar algo. O ambiente só é soberano enquanto que alguém que tem chamado se cala e não busca o poder soberano, para que esse poder soberano seja estabelecido nesse ambiente. Quem tá entendendo? O ambiente é soberano enquanto uma pessoa que carrega o poder fica calado. Onde existe o poder, a unção que destrói as resistências da atmosfera, que destrói com todo o jugo, com todo o principado e potestade ao seu redor. O ambiente é mudado por causa de uma única pessoa, porque uma única pessoa é capaz dentro, e aí eu quero dizer, não adianta um membro, a liderança do culto. Não adianta você querer ser membro e chegar dentro de uma instituição, de uma denominação e querer fazer acontecer lá dentro. Não é assim. Calma. Liderança. Onde a liderança de um lugar, de um culto, de uma denominação, onde aquela liderança carrega o poder e a unção, aquele ambiente, ele é tomado pelo poder de Deus. Tomado. A única coisa que impede um ambiente de ser tomado, cheio, a glória de Deus de se manifestar no ambiente. A única coisa é quando o profeta, ele faz parte daquele meio e as pessoas, por acharem que conhecem ele, endurecem o coração para receber o poder de Deus. Porque isso, com base em que, Gleiciane, que você está falando isso? Eu estou falando com base na palavra de Deus, porque Jesus Cristo disse, nenhum profeta é desprovido de honra, senão na sua própria terra, na sua própria casa. Por quê? Porque ele diz que ele não pôde fazer milagres em Nazaré por causa da incredulidade daquele povo. Então, a única forma de o poder de Deus não fluir e os milagres não acontecerem e o poder de Deus não mudar o ambiente, não mudar as vidas,
é um coração endurecido pela incredulidade, por conta de um profeta, né, de uma voz profética ser daquele lugar, daquele ambiente. É a única coisa que pode impedir. Tirando isso, que Jesus deixou bem claro, não existe impedimento para a manifestação do poder de Deus. Olha o tanto que o espírito de incredulidade, e o espírito de incredulidade, ele é tão forte, que ele bloqueia o fluir do poder do Espírito Santo. Olha o que meu esposo diz aí. Religiosidade é tentar acessar o Santíssimo sem o Espírito Santo. Totalmente. E acessar o poder e ministrar o poder de Deus sem o Santo Espírito Santo. Agora, por que o Espírito Santo está falando e trazendo esse alerta? É terrível falar isso. Eu estava aqui e o Espírito Santo, ele comoveu meu coração, ele levou meu coração de tanta compaixão. E eu quero que você tenha misericórdia, compaixão no seu coração por todos os líderes, por todas as pessoas que têm feito a obra do Senhor, sem fazer a vontade do Senhor. Eu quero que vocês encham o coração de vocês de toda a misericórdia do Senhor e entenda que essa pessoa precisa ser revestida de poder. Essa pessoa precisa do poder do Espírito Santo. Essa pessoa precisa receber uma carga, uma unção de poder na vida dela, para que ela seja despertada do engano da religiosidade. Porque muitas vezes a gente quer olhar para tudo isso e ficar com raiva. E aí a gente esquece do verdadeiro inimigo, que são os principados, as potestades, os dominadores e todos os demônios que estão envolvidos nesse sistema, nos lugares celestiais. Se existe uma igreja que está debaixo de um jugo de religiosidade, onde o poder do Senhor não está operando, onde o Espírito Santo ele não tem liberdade ali, nós precisamos orar ao Senhor e pedir que aquela liderança, que aquele corpo de direção sejam revestidos do poder. E que o Senhor Espírito Santo, ele venha convencer aqueles corações de todo pecado, de toda justiça e todo juízo. Sabe por quê? Porque quem está na frente e está como se o hino que eu ouvi ontem, que alguns de vocês já ouviram, retendo o maná. Sabe quando você come, guarda o maná pra você? Eu tô num treinamento e esse pastor, ele diz assim: muitos líderes, tentaram fazer com que eu parasse de treinar pessoas, para que eu não entregasse o segredo, para que eu não instruísse as pessoas a viverem debaixo do grande poder do Espírito Santo. E ontem eu conversando com o Espírito Santo, eu pensei: Espírito Santo, é tão difícil para minha carne, para minha alma fazer a tua obra. A minha vontade de não fazer, né? Porque a minha carne não quer fazer. E o Espírito Santo falou assim: mas o teu espírito não tem escolha. Porque o teu espírito recebeu de graça e o teu espírito, ele quer entregar. Não tem como você ir contra o meu espírito, porque o meu espírito quer que você ensine todas as coisas. O meu espírito quer que você entregue o acesso a todas as coisas. Não tem como você reter o maná. E uma coisa linda, quando você é revestido de poder e vive o processo e você se submete ao Espírito Santo para que a sua identidade seja estabelecida em unidade com Cristo Jesus, e você se torna madura o suficiente, você consegue entregar e servir aquilo que o Espírito Santo te entregou e confiou a você de uma maneira irrestrita.
Tem muita gente que morre espiritualmente como liderança, porque quer reter o maná que recebeu. E sabe por quê que eu me recuso a parar de ensinar, a parar de falar? Porque eu não quero que o poder que Deus me deu se torne um maná cheio de bicho. Eu não quero que bichos... Quem leu, né? Gênesis, Êxodo, viu que quem queria guardar o maná para o outro dia, o maná amanhecia cheio de bicho. Porque todo dia é um maná novo. Porque todo dia o Espírito Santo, ele quer que você dependa do maná novo. Só que essa retenção de maná é assim, o que o Espírito Santo me ensinou, eu passei por muita dificuldade para aprender. Eu paguei muito preço. Então eu vou ensinar, eu vou desfrutar só pra mim. Eu não quero concorrência. Sabe, o reino de Deus não existe concorrência. Porque o chamado é singular. Não existe chamado igual ao outro. Cada chamado é singular. Cada testemunho é singular. Cada história é singular. Cada combinação de dons é singular. Deus nos chamou a viver um chamado singular. Você não precisa ter medo. Eu não preciso ter medo de... Não existe competição no reino. Existe multiplicação. Quanto mais eu sirvo no meu chamado, mais eu propicio que você sirva no seu chamado. E quanto mais você serve no seu chamado, mais você levanta e desperta outros a viverem o seu chamado. O reino de Deus é multiplicação. No reino de Deus não existe divisão que diminui. Não existe diminuição quando você multiplica. Porque o reino de Deus, ele multiplica. E quando você multiplica servindo, você recebe multiplicação do que você serviu. E agora eu vou voltar no ponto em que a igreja do Senhor, ela tem padecido fome e sede do poder de Deus. Sabe por quê? E aqui eu quero chamar a sua atenção. Quando o Espírito Santo me revestiu de poder, eu poderia ter 2 posicionamentos. E eu vou ler uma palavra aqui para deixar o spoiler, porque a gente vai continuar falando amanhã. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu vou ler 2 versículos. E eu peço, se você puder, eu sei que vocês, né, quem tá no desafio, está lendo o livro de Deuteronômio. Mas se você puder hoje também, ler o primeiro livro de Samuel a partir do capítulo 10, tá? Até o capítulo 18, do 10 ao 18. Que você puder conhecer essa história. A história de Saul e Davi. São 2 reis, ambos foram ungidos na mesma sequência, na mesma ordem. Ambos. Só que quando nós somos revestidos de poder, nós acessamos um poder. Eu não quero que você pense no poder, né, que é todo o poder do Espírito Santo, ainda não. Mas dentro de todo esse poder, a Bíblia diz que onde o Espírito Santo está, ali há liberdade. Deixa eu pegar esse versículo. Onde o Espírito está, ali há liberdade. E por que que esse versículo é... Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Segunda carta aos Coríntios 3, 18. Diz assim: ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.
Só que eu quero que você entenda algo. Aqui fala de um processo de santificação aqui. Inclusive fala, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, à imagem do Senhor. A imagem, como pelo Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo ele fala onde o Espírito está ali, a liberdade, eu quero que você entenda que aqui não está falando do nível em que eu recebi o Espírito Santo dentro de mim, e agora o Espírito Santo mora dentro de mim, e agora eu recebi o acesso à salvação. Aqui, nesse contexto, o apóstolo Paulo está falando de quando o Espírito Santo vem sobre você. Quando o Espírito Santo vem sobre você, o Espírito Santo agora está. Ele está onde? Sobre você. Se o texto aqui estivesse falando do nível da salvação, ele está falando onde o Espírito Santo habita. Onde o Espírito Santo habita, onde ele está no meio. Só que aqui está falando onde o Espírito Santo está. Porque o Espírito Santo habita dentro de mim e o Espírito Santo está sobre mim. Quando ele me ungiu, quando ele me batizou com fogo, quando ele me encheu e me revestiu de poder. Sabe o que você acessa? E eu vou te provar na palavra, em 2 textos. Esse é o primeiro. O segundo texto vai te falar o que você acessa quando você é revestido de poder. Tem uma coisa que você acessa quando você é revestido e revestida de poder. Você acessa a liberdade. Ninguém é livre para escolher entre fazer a vontade de Deus e me submeter ao Espírito Santo, ou em fazer a minha própria vontade antes de ser revestido de poder. Preste bem atenção. Sabe quando fala assim, mas Deus nos deu livre-arbítrio? Inclusive, essa palavra livre-arbítrio, eu nunca encontrei ela na Bíblia. Eu encontro a palavra liberdade na Bíblia. E essa liberdade, ela está atrelada, ligada com o Espírito Santo estar sobre você. Então, quando o Espírito Santo ele vem sobre você, ali há liberdade. Presta atenção agora. Quando eu recebo o Espírito Santo sobre mim, eu sou revestida do poder. E aí eu volto no meu testemunho. A Gleiciane, lá em 2018, ela foi revestida do poder. E eu acessei a liberdade. E aqui entra o perigo, o primeiro perigo. O primeiro perigo. E amanhã a gente vai continuar falando mais coisas. É muita coisa. O primeiro perigo é usar da liberdade. Nossa, o Espírito Santo tá falando outro versículo aqui, é muito forte. Usar da liberdade para dar lugar à carne. É muito forte. Gálatas 5:13. Anota aí. Gálatas 5:13. Olha isso. Vocês não estão entendendo. Anota aí. Gálatas 5:13. Anota aí. Segunda carta aos Coríntios 3, versículo 17. Liberdade. Olha que forte que o Espírito Santo tá falando. Agora você vai lá em Gálatas 5, do 13 ao 26. Aí tem um versículo que eu não vou... Deixa eu ir lá direto. Gálatas. Nós estamos aqui para fazer ao vivo. E o Espírito Santo do Senhor, ele quer isso. Ele tá falando e vamos obedecer. Aqui, ó.
Nossa, que forte, gente. Pelo amor do Senhor. Nossa, como é forte. Olha isso. Gálatas 5:13. Esse aqui é o primeiro perigo, viu? Eu vou te falar que ele é o base. Vocês vão entender depois. Existem piores perigos, tá? Mas começa aqui. Aqui é o núcleo do perigo. E aí você vai entender lá. Você vai entender o que aconteceu com Saul e Davi. Por que um foi um rei segundo o coração de Deus e o outro foi um rei segundo os homens, segundo o coração do povo, né? Um rei rebelde e idólatra, né? Um rei que praticava feitiçaria. Você vai entender. Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Apenas, cuidado, não useis a liberdade para dar ocasião à carne, mas para servir uns aos outros em amor. Aí eu quero que você vá lá no versículo 16, que diz assim: isto vos digo, andeis no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Primeira coisa que você precisa entender. Quando você ouve falar de alguém que foi revestido de poder, e esse alguém mudou de vida, mas você já ouviu falar de alguém que foi revestido de poder e ele começou, a vida dele ficou pior, ele começou a pecar mais do que ele pecava antes. Isso acontece, por quê? Porque você agora está carregada de um poder, carregado de um poder. E esse poder, e aí eu vou ler os 2 versículos chaves para você entender. Esse poder agora, ele está sujeito à sua vontade. Você agora tem o poder de escolher o que você vai fazer a partir de então. Aqui está dizendo, andeis no Espírito. Quando eu, Gleiciane, fui revestida de poder, sabe o que aconteceu comigo? Eu falei pro Espírito Santo assim, eu falei, nossa, eu vou agora em todas as igrejas e vou sair dando meu testemunho, porque o meu testemunho é muito forte, é muito poderoso, porque eu quero que as outras pessoas também recebam isso. Eu quero que as outras pessoas saibam que Deus ainda cura, que Deus ele liberta, que Deus ele enche de poder, e eu vou sair. Só que uma voz, que foi a voz do Espírito Santo, ele me disse, filha, ainda não. Eu parei assim, pensei, como assim ainda não? Porque quando você é revestido de poder, você acessa todos os recursos. Você acessa o poder, você acessa a força, você acessa a ousadia. Uma carga de ousadia ali. Não, mas agora eu vou fazer acontecer. Aí ali eu tava tipo Saul, né? Agora tá acontecendo aí o quê? Manda pra mim aqui que eu vou cortar a cabeça de todo mundo. Porque o poder de Deus tá comigo. Foi assim que Saul fez. E aí, o Espírito Santo falou, não, calma, não é hora. E eu lembro que o único lugar que eu testifiquei, que eu dei meu testemunho raso, né? Contei os fatos. Porque contar fatos não é testemunho, viu? O testemunho, ele demanda tempo para ser escrito. E quem escreve ele é o Espírito Santo. Eu contei o fato, o acontecimento. Ele é um fragmento do testemunho. Ele é importante demais da conta. Demais, porque ele edifica. Então lá onde eu congrego, eu compartilhei um fragmento do meu testemunho. E aí eu falei, meu Deus, que forte, né? E aí eu comecei. Aí eu falei, agora eu vou buscar, e aí eu vou dar um spoiler aqui. Eu comecei a buscar e falei, olha, eu quero entender tudo de inteligência emocional. E aí eu comecei a usar da liberdade que o Senhor me deu.
Eu falei, agora eu vou buscar saber de tudo. E eu, nossa, e aí eu fui, enfiei a cara. Aí no meio do caminho ali, no início, logo no início, o Espírito Santo falou, opa, calma, calma, chega mais. Aí o Espírito Santo começou a me falar umas coisas e eu comecei a obedecer. Aí eu falei, esse negócio tá diferente. E eu fui mesclando, fazer a minha vontade e fazer a vontade do Espírito Santo. Só que eu mais estava fazendo a vontade do Espírito Santo do que a minha vontade. E na verdade o Espírito Santo, ele começou a me dar corda. Ele começou assim, não, pode ir. Ele não falava, tipo, porque se ele falasse pra mim assim, não vai, eu não iria. Mas ele começou a me dar corda, porque ele sabia que aquela corda que ele tava me dando, de ele não dizer não naquela hora ali, era parte do que eu precisaria pro meu testemunho hoje. Então teve muitos estudos, muitas coisas que o Espírito Santo deixou eu ir, porque ele sabia que isso seria testemunho hoje. Só que aí é onde nós queremos chegar para finalizar. Quando eu fui revestida do Espírito Santo, fui cheia do poder dele, eu acessei a liberdade. E eu comecei a ter uma força para buscar e para me posicionar na vida. E aí eu quero te dizer uma coisa, se você tá aqui ouvindo essa palavra e você ainda não foi revestido e revestida de poder, eu quero deixar o convite aberto para você. Acesse aqui na descrição do vídeo o link da comunidade. Se você tá aqui no Instagram, acesse o link que tá na bio, entre na comunidade. Nós temos cultos todas as sextas-feiras. E todas as sextas-feiras que o Espírito Santo direcionar, nós estaremos ministrando o poder para que você seja cheio e revestido e batizado com o fogo do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Agora, quando você acessa a liberdade, você incorre num perigo. Aí eu preciso que você abra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Anota esse versículo, prega na geladeira, prega na porta, prega no banheiro, para você meditar sobre esse versículo, tá? Diz assim, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 32. 32, presta atenção. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Cleiciane, você está dizendo que todo mundo tem chamado para operar no dom de profeta? Sim. Sim. Todo mundo, todos que acessaram Jesus Cristo como Salvador e foram revestidos de poder, todos foram chamados para operar no dom da profecia. Aí você não pode confundir o dom da profecia com o dom ministerial profético. Só que todos foram chamados para operar no no dom profecia, no dom profético, lá de 1 Carta aos Coríntios, capítulo 12. Por quê? Porque sem o dom profético, eu não ouço a voz de Deus, eu não falo e não comunico o que Deus me disse. O dom profético, ele é chamado o espírito da profecia, que é o espírito do testemunho de Jesus, que está lá em Apocalipse. O espírito da profecia é o espírito do testemunho de Jesus. Você jamais consegue pregar a palavra sem o dom da profecia estar em operação. Eu estou pregando aqui
E eu estou operando, o Espírito Santo está operando em mim pelo dom da profecia. E tudo que o Espírito Santo está falando aqui, os versículos, as palavras, eu estou recebendo por causa do dom da profecia. Aí, quando é que você começa a operar nesse dom? Quando você é revestido de poder. Só que aí você precisa entender que agora, o espírito do profeta, você, e aí não traga profeta no sentido de identidade, no sentido de cargo, tá? Calma. O espírito do profeta, ou seja, daquele que está debaixo da unção do dom profético, o espírito, ou seja, o meu espírito, ele está sujeito a mim, ao profeta. Por quê? Porque onde há o espírito, há liberdade. O Espírito Santo não usa pessoas como marionetes. O Espírito Santo me usa e ele te usa e ele vai te usar na medida da liberação da tua escolha, da tua liberdade de dizer: Espírito Santo, vai adiante que eu vou. Espírito Santo, o que é que o Senhor quer que eu faça? Porque se você não quiser ser guiado pelo Espírito Santo, você vai estar usando a liberdade para dar lugar à carne. E para ser guiada e guiado pela carne, pelos desejos carnais e não pelo Espírito Santo. E onde é que você precisa entender isso? Lá onde o Espírito Santo me deu a palavra. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículos 6 e 7. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículos 6 e 7. Olha o que diz a palavra. Aqui no capítulo 10, qual que é o contexto? O contexto é o contexto da unção e do revestimento de poder para o rei Saul, para Saul tornar-se rei de Israel. Aí diz assim: e o Espírito do Senhor virá sobre ti, e tu profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem. Que outro homem é esse pelo qual nós somos transformados quando o revestimento de poder ele vem sobre nós? O nosso homem interior é transformado. Só que o nosso homem exterior, ele também é transformado. E quando eu fui revestida de poder, exteriormente, pra mim, eu já era outra pessoa. Eu já era outra pessoa. Porque eu já conseguia me comportar de outra forma, eu já conseguia falar de outra forma, e eu tava me sentindo assim, eu sou outra pessoa. Eu já mudei. O Espírito Santo veio sobre mim e pá, já tá tudo resolvido agora. Aí o versículo 7 diz: e será que quando estes sinais chegarem a ti, farás segundo o que te pedir a ocasião, pois Deus está contigo. Olha a direção que Deus deu através do profeta Samuel. E será que quando estes sinais chegarem a ti, farás segundo o que te pedir a ocasião? O que Deus estava dizendo através de Samuel? Olha, na hora que chegar uns sinais, e aí você vai ler o contexto, e esses sinais aconteceu 2 anos depois que ele foi revestido de poder. Então, o que o Senhor estava dizendo? Ele falou, olha, ele estava dizendo que 1 carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 32 diz: olha, Saul, agora o Espírito Santo veio sobre você, agora o Espírito de Deus habita em você, e quando chegar a ocasião, você vai fazer conforme a ocasião te pedir, porque Deus está contigo. Ele está dizendo assim, porque o poder de Deus é sobre você.
E esse poder sobre você, ele não é retirado de você, viu, Saul? Então você faz de acordo com o que a ocasião pedir. A ocasião. Olha isso. Por que Deus falou isso? Porque Deus, ele nos dá liberdade. Como é a liberdade? Aí no versículo 8, Samuel diz: E tu descerás adiante de mim até Gilgal. E eis que descerei a ti para ofereceres ofertas queimadas e para sacrificares sacrifícios de ofertas pacíficas. 7 dias tu aguardarás. 7 dias tu aguardarás. Aí depois você vai lá no capítulo 13 e você vai ver que Saul, no versículo 8, ele esperou 7 dias. Mas ele não esperou 7 dias completo. Chegou o 7º dia, por exemplo, vamos supor que amanheceu o dia do 7º dia e ele falou: Samuel não chegou, né? Então eu vou fazer agora conforme a ocasião. Eu não vou esperar o profeta chegar. E ele não obedeceu à voz de Deus. Porque naquela época, a voz de Deus era somente ouvida quando um profeta falava. Só que aqui eu quero te contar uma coisa que talvez você nunca ouviu falar de Saul. E a gente vai finalizar e amanhã a gente vai continuar. Saul, ele recebeu o Espírito Santo sobre ele e ele recebeu o dom profético. E Saul agora tinha a escolha. Qual que é a primeira escolha? Ouvir a voz de Deus e fazer o que a voz de Deus disse, ou depender de pessoas e fazer o que as pessoas dizem e o que as pessoas querem. Só que aqui diz, e o Espírito do Senhor virá sobre ti e tu profetizarás. Saul profetizou. Só que ele esqueceu de utilizar e de fazer uso do dom que Deus deu para ele, para que ele conhecesse a Deus, ouvisse a voz de Deus e obedecesse a Deus. Ao invés disso, ele ignorou o dom, ouviu o que Samuel disse, porque também era a voz de Deus, foi um mandamento que Deus deu através do profeta Samuel. E ao invés de ele obedecer o que Deus havia falado para Samuel falar para ele nem ouviu Deus falando com ele, nem ele obedeceu o que Deus disse através do profeta Samuel. E ele pegou a liberdade que ele recebeu quando ele foi revestido de poder. Quando o Espírito Santo veio sobre Saul, o poder foi dado a ele. A liberdade de escolher foi dada a Saul. Só que ele usou da liberdade para quê? Para fazer a vontade da sua carne e realizar os desejos do coração dele. E o que era o coração de Saul? Era um coração rebelde e idólatra. Por quê? Porque Saul amava ao dinheiro mais do que tudo. E como que eu sei que ele amava o dinheiro? Porque o sinal mais clássico do amor ao dinheiro é quando você não ouve a voz de Deus, mas ouve a voz dos homens, procura agradar a voz dos homens e não agradar e não obedecer a voz de Deus. Saul disse: eu tive medo do povo me deixar. No capítulo 13. E ele disse, ele deu todas as justificativas para Samuel. E ele disse: eu tive medo porque os homens estavam se afastando.
E quando os homens se afastaram, o povo, o reinado dele, o povo, começou a rejeitar ele. Só que tinha coisas dentro do coração de Davi que ainda precisavam ser purificadas, tratadas. E sabe o que significa isso? É que não basta eu receber o poder de Deus sobre mim. Eu tenho que saber agora o que eu faço com essa liberdade. Vocês já ouviram uma frase assim, que é mais fácil lidar com a escravidão do que com a liberdade? Às vezes o passarinho que passou tanto tempo na gaiola, ele não consegue sair de perto da gaiola. Porque ele não sabe agora o que fazer com tamanha liberdade. E aí eu quero já te dar a direção. O Espírito Santo de Deus, ele precisa ser reivindicado. Ele precisa ser invocado por você. Agora que você acessou a liberdade. Para quê? Para que o Espírito Santo ele te guie à verdade, a toda a verdade, e que ele te conduza no caminho da verdade que é Cristo. Porque se você agora tá cheia, revestida do poder e quiser agora andar de acordo com o que tá ainda não tratado, ainda não purificado no seu coração, você vai dar lugar à carne. Esse é o primeiro perigo. O primeiro perigo é Aí eu quero chamar a sua atenção. Vocês já ouviram? Eu não sei se vocês estão observando, mas existem movimentos de avivamento no mundo inteiro. Movimentos de avivamento. E o Espírito Santo de Deus, ele me deu, antes mesmo de o Espírito Santo me autorizar a ministrar o batismo com fogo. Antes mesmo dele me autorizar, ele já tinha lido para mim o beabá. Ele já tinha me mostrado a cartilha, ele já tinha me trazido os alertas. E eu choro e clamo pela misericórdia do Senhor que ele me mantenha debaixo da direção dele, para que eu não venha tropeçar e falhar e pecar contra ele, para que eu não venha perder a presença. E essa deve ser a sua oração. Senhor, não importa quanta liberdade eu tenha, quanto poder eu acesse, quantas operações de milagres, de tudo que o Senhor quiser que eu faça, eu não quero perder o teu Espírito. Porque você sabe que o Saul, o fim dele foi pior do que o começo, porque ele perdeu o Espírito Santo. Ele perdeu a presença. E tem jeito de perder a presença mesmo sendo revestido de poder? Tem. Quando você só está interessado no poder do Deus, mas não está interessado em fazer uso do poder que Deus te deu acesso para conhecer mais desse Deus. O mundo do avivamento, ele é sedutor. Sabe por quê? Porque quando você é ser revestido de poder, você pensa, agora eu posso tudo. Só que aí, você tem que lembrar daquele salmo, né? Que é verdadeiro. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E existe um perigo de você achar que agora você pode todas as coisas em si mesma, porque o poder de Deus, ele é irrevogável. Deus nunca mais vai retirar esse poder que ele colocou e que ele coloca sobre os seus filhos. Só que a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus habitando dentro do meu e do seu coração, isso ele tira. Porque isso não é meu e não é seu. É da fonte. O Espírito Santo é do Senhor, ele é de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Ele não deu o Espírito Santo para mim e para você de forma irrevogável. O poder ele dá de forma irrevogável. Mas a pessoa do Espírito Santo de Deus, nós precisamos temer.
Depois de sermos revestidos de poder, nós precisamos buscar temer, não perder a presença. Porque Saul, ele não estava preocupado com a presença. Saul era um rei segundo o desejo do coração dos homens. E o desejo do coração dos homens, ali nesse contexto, sabe qual foi? Nós não queremos mais que Deus reine sobre nós. Nós queremos reinar de acordo com a nossa própria vontade. E Saul, ele representa alguém carregado de poder, mas que decide e que escolhe usar da liberdade para viver a sua própria vontade, para fazer tudo de acordo com o que o seu eu deseja. E quando isso acontece, você entra em declínio. Parece que você está ascendendo, mas espiritualmente você está em declínio. Até que chega um ponto que o Espírito de Deus foi retirado de Saul e um espírito maligno começou a influenciá-lo. E ali já não era mais o poder de Deus sendo manifesto pelo Espírito Santo. Ali era o poder de Deus sobre Saul, porque esse poder não foi tirado de Saul, sendo guiado, influenciado e dominado por demônios. Sabe os falsos profetas dessa geração? São pessoas que um dia foram revestidas de poder, mas que deram lugar à carne. E que usam a Bíblia, e que falam o nome de Deus, e que pregam, e que falam o nome de Jesus. Mas eles são os mesmos. Lá de Mateus 22, é 22? Eles são os mesmos. Lá de Mateus, onde diz assim: por que me diz Senhor, Senhor? Eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Deixa eu pegar só o versículo aqui para vocês. Mateus 7. Mateus 7, 21. Mateus 7, 21. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Saul profetizou ou não profetizou? Profetizou. Saul profetizou também. Aí diz: em teu nome não expulsamos os demônios? Lembra que o poder de Deus é irrevogável? Dá para expulsar demônio mesmo sem o Espírito Santo estar aqui? Dá, porque ele te deu poder, e é o nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome. Em teu nome não fizemos maravilhas? É possível aleijados levantarem, coxos andarem? É possível câncer ser curado pelos falsos profetas? É possível. Porque o poder de Deus é irrevogável, mas a presença dele, a presença de Deus não permanece onde existe alguém que está usando o poder de Deus para dar lugar, usando a liberdade do poder de Deus para dar lugar à carne, para que demônios venham a influenciar e a mudar a verdade, e a inflamar e a contaminar a verdade. Risto rebatsuri. E Deus, neste tempo, a ira de Deus está acesa contra todos os falsos profetas que foram revestidos de poder, mas que não carregam mais a presença. A ira de Deus está acesa. E ai,
daquele por quem o meu povo tem tropeçado. Ai, porque mudaram a verdade. Porque mudaram a verdade. Ai, diz o Senhor. O Senhor não tolera. Essa é a palavra do Senhor para hoje. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Quem tá entendendo? Nossa, meu Deus. Quem tá entendendo que o Senhor está nos alertando? Cuidado. Cuidado com os lobos. Cuidado com os lobos, porque eles existem. Eles ministram no poder. Eles falam no poder. Mas a presença já foi embora. Cuidado. É fácil identificar os lobos? É. Se o Espírito Santo quiser que eu traga, eu vou trazer. E nós vamos continuar amanhã, para a glória do nome de Jesus. Amém? É duro, mas o Senhor, Ele está falando. Quando o Senhor me disse pela primeira vez o que Ele me pediria para dizer, eu chorei, eu pedi tanto, eu disse, Senhor, afaste de mim este cálice. E Ele disse, filha, é a minha vontade. E eu disse, amém. Porque eu estou disposta a morrer fazendo a vontade dEle, do que morrer sem a presença dEle. Você está disposta? Você está disposto a morrer fazendo a vontade dEle? Abrindo mão de morrer sem a presença dEle. Eu não quero viver e nem morrer sem a presença do Espírito Santo. E por isso, o nosso chamado é fazer a vontade dEle. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, Espírito Santo, que ilumine os olhos do entendimento dos teus filhos e das tuas filhas. E que toda a cegueira espiritual, que todas as escamas da religiosidade sejam agora, Pai, pelo teu poder, lançadas ao chão. E que o coração dos teus filhos e das tuas filhas verdadeiramente sejam corações que se posicionem dispostos a obedecer à tua vontade e a serem guiados pelo teu Espírito Santo. Eu clamo pela tua misericórdia que dura para sempre. Eu clamo que o Espírito da sabedoria dê a eles a revelação no espírito deles, de acordo com a palavra que foi ministrada. E que essa palavra venha cumprir o propósito para o qual ela foi liberada do teu trono. E que os teus filhos e as tuas filhas saiam deste lugar, desse ambiente, carregados de poder, convictos em buscar a tua presença, em conhecer o Deus do poder, em nome de Jesus. E eu quero deixar aqui um convite, uma convocação a todos vocês. Quem já está lá na comunidade e ainda não fez a sua inscrição para a nossa imersão, que vai acontecer no dia 16 de março de 2024. 16 de março, a nossa imersão operando o despertar dos 9 dons espirituais. E você vai acessar a mistérios que você não vai achar no Google, porque o Espírito Santo de Deus vai entregar um maná fresco para você. Então você entra no link que está na bio,
ou você acessa o link da comunidade que está aqui na descrição do vídeo e você acessa a comunidade lá. Você vai entender como você faz para participar dessa imersão, para a glória do nome do Senhor Jesus. Porque essa imersão, ela vai ser um marco na vida de vocês, é um divisor de águas. Você vai entender tudo sobre os dons espirituais, os segredos, os mistérios. Por quê? Pra que dom? Pra que eu preciso dos dons, né? E nós vamos falar dos 9 dons, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Deixo aqui esse convite, e você que ainda não está na comunidade, esteja. Sexta-feira nós temos culto em nome de Jesus, para a glória dele. E são cultos direcionados pelo Espírito Santo. É a glória dele que precisa ser manifestada. É culto diferente, não é culto igual você está acostumado a viver, não. É culto que o Espírito Santo está ministrando. Adoração para o Senhor Jesus em todo o tempo. Amém? Até amanhã, na continuação disso tudo aqui. E parece que é muito forte, parece que é pesado o negócio. Um beijo no coração, força e coragem para viver o chamado. Porque você é uma voz profética nessa geração. Amém?